Olá, turma de DCO 1013, Comunicações Digitais. Agora a gente está aqui para assistir a última aula da unidade 2 do curso. A gente vai finalizar o que a gente estava vendo a respeito de interpretação da comparação entre códigos distintos por meio da análise das suas densidades espectrais de potência. A gente aprendeu uma técnica muito interessante para calcular essa densidade para sinais aleatórios, que é o nosso caso. Então, ela usa a função de autocorrelação, faz transformada de Fourier e a gente obtém a PSD. E a gente viu que essa conta, que parecia um tanto complexa no início, ela acaba sendo simplificada a partir do momento que a gente identifica que o principal elemento do cálculo que a gente tem que fazer nada mais é do que um cálculo de média temporal. São aqueles R's índice N, né? Então, a gente viu um exemplo na aula anterior, vamos ver mais alguns exemplos aqui, e aí a gente finaliza a aula colocando um outro assunto diferente. A primeira aula em que eu estou abordando dois assuntos que são relativamente distintos, como é a última aula, eu resolvi encaixar isso aí no final, estava na previsão de tempo já, que é o assunto de transmissão M-área em banda base. A gente vai entender um assunto relativamente simples, mas extremamente importante. Então vamos lá, vamos começar. Então, relembrando o que a gente está fazendo, isso que eu acabei de dizer a vocês, e a gente chegou a um desenvolvimento de densidade espectral de potência. Lembrando, a gente fez isso daí para um trem de impulsos x de t, que não é ainda exatamente aquele sinal que a gente quer, que é o y de t, que contém a forma de onda, né? Mas a gente viu que era muito interessante fazer essa quebra em dois problemas distintos. Um era calcular a autocorrelação disso, que é o que a gente fez. E depois, no segundo momento, a gente, sabendo dessa característica aqui de filtros slit, né, a gente finalmente consegue calcular a PSD do sinal que a gente quer, que é o y de t, já que eu obtenho o y de t por conta disso. Eu tenho um slit em que a função de transferência é a forma de onda que eu quero colocar nos meus símbolos, nos meus pulsos. Então a gente faz essa continha que está aqui, ó, no fim de tudo. A gente já viu isso na expressão final que a gente chegou na aula passada, que eu estou repetindo aqui, ó. A gente chegava numa certa expressão que tinha lá uma exponencial complexa, aí essa que eu trouxe aqui, nessa revisão, já era uma derivação dela, né, uma consequência dela, melhor dizendo, pelo fato de a função de autocorrelação ser par. A gente pôde escrever desse jeito aqui que a gente se livrou daquela exponencial complexa. Mas àquela altura, eu também disse que, por vezes, aquela primeira expressão com a exponencial complexa vai ser mais interessante de ser usada, dependendo do código que a gente estiver calculando a sua PSD. Isso vai acontecer nos exemplos de hoje. Ora a gente vai usar essa formulação, ora a gente vai usar a anterior, aí eu vou trazê-la para a gente relembrar. E o cálculo dos R's. Isso aqui é o R0, isso aqui é um Rn qualquer. Lembrando que são médias temporais daquela grandeza AK, ou multiplicada por ela mesma, no caso do R0, ou multiplicada por alguns símbolos adiante, que a gente está chamando de A de K mais N. Então é o AK vezes AK mais N, dependendo do subscrito aqui do nosso parâmetro R. Tá? Médias temporais, portanto. Ficava tudo muito simplificado. E lembrando que o AK, ele descreve quem é o código que a gente resolveu usar. Ele descreve como é que a gente está representando cada evento do nosso código, ou seja, o que é cada evento, cada símbolo que a gente escolheu para compor ali o nosso plano. Nosso plano de comunicação é o código que a gente bolou. Tá? Então, se eu vou ter só um tipo de símbolo, dois, três, quantos eu precisar. A gente analisou a polar, uma coisa que ficou faltando. Eu deixei como uma provocação no final da aula passada algumas perguntas, né?
Eu disse que dava para visualizar ali pelo menos 3 desvantagens e eu perguntava se havia alguma vantagem no polar. Vamos descrever um pouquinho melhor isso aqui? Desvantagem. Essa eu cheguei a falar um pouquinho na aula passada. A banda essencial, que é aquela largura de banda, até a PSD encontrar o primeiro nulo após o nível DC, é de 2 RB. Quando o Next diz para a gente que a gente pode ter uma banda mínima teórica de quanto? De RB sobre 2. Poxa, e a gente encontrou então uma banda que é 4 vezes a mínima de Next. É muita ocupação de banda. Tá? Então, isso é uma grande deficiência do uso da sinalização polar, o mais um, o menos um. Lembra que a gente estava usando uma forma de onda, que foi a última coisa que a gente fez no desenvolvimento. Vamos agora escolher qual é a forma de onda, P de T, que vai gerar um P grande de F, para a gente usar como um padrão para fazer a comparação de códigos. E aí eu ressaltei bem que esse padrão é importante que ele seja único, para a gente comparar coisas comparáveis. Né? E a gente escolheu usar o retorna zero, RZ, tá? Que é um tipo de código que ele naturalmente vai apresentar uma quantidade maior de transições, né, na unidade de tempo. São pulsos mais estreitos. Né? Então a gente sabe a consequência disso lá na frequência. Mesmo se a gente converte um RZ, passa a usar NRZ, que naturalmente tende a ocupar menos banda, pulso mais largo no tempo, ele ainda assim, a banda vai ser igual a RB. Ao invés de 2 RB, melhorou, vai ser RB, mas ainda assim é o dobro de Next. É relevante essa ocupação de banda. Tá? Então, isso é uma desvantagem. Não tem capacidade de detectar nem corrigir erro, certamente. Uma grande desvantagem. Sua PSD não é nula para F igual a zero, ou seja, ele apresenta nível DC. Ela não só não é nula, como vocês lembram da forma dela, a maior parte da energia está ali no entorno da frequência igual a zero. Ou seja, está no nível DC e está nas baixas frequências. Tem canal que não tolera passar um código em que grande parte da energia está nas frequências baixas, ou até em F igual a zero. A gente viu o exemplo, a gente viu aquele exemplo do canal do par trançado de telefonia, que ele era um canal que dava uma perda de inserção elevadíssima, exatamente nas baixas frequências. E aí uma sinalização polar vai sofrer demais a ponto de provavelmente ficar inviável de ser trafegada num canal como aqui. Dá para extrair alguma vantagem? Sim, ele tem vantagens, tá? Certamente. Dificilmente um código não vai apresentar nenhum ponto positivo. Ele é o mais eficiente do ponto de vista de uso de potência, tá? Para um dado requisito de taxa de erro de bit. Ou seja, ele apresenta baixa, ele é de todos esses códigos que a gente vem analisando, o que tem menor probabilidade de erro quanto à incidência de ruído AWGN. Por que isso? A gente já estudou. Porque ele tem um limiar de decisão e ele tem um dos símbolos está lá para cima, mais A, o outro está lá para baixo, menos A, de maneira que tem aqui uma margem para a existência de ruído branco bem razoável, até que ele cometa erro, se esse ruído fizer o símbolo degradar tanto que cruzou esse limiar de decisão. Mas tem uma robustez grande ali. Tá? Então, isso é um ponto muito positivo do polar. Transparência. Lembram da característica de transparência? Quando eu listei todas as características que um código perfeito deveria ter, transparência era uma muito importante. O desempenho daquele código lá no receptor independe de como é que é aquela sequência de entrada de bits. Se os bits estão oscilando entre 1 e 0, então se teve ali um determinado intervalo de tempo em que teve uma rajada de bit 1 ou uma rajada de bit 0, não importa, aquele código ali vai desempenhar da mesma maneira. Ele não é sensível a quem é a entrada. Ele vai dar a mesma resposta. Esse código polar ele é transparente. E por quê? Aqui vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais. Basicamente, o nosso problema que a gente vai ter de falta de transparência
em comunicações digitais é um problema relacionado a uma sequência muito longa de ausência de sinal na linha, o que a gente chama da linha muda. Então, se você tem um código que você está usando e esse código representa algum símbolo como sendo a ausência de sinal, tem que prestar atenção nesse código. Por quê? Porque o receptor, os esquemas tradicionais de sincronismo, transmissor e receptor, dependem de que o receptor esteja constantemente detetando nível na linha, que aquela linha não fique muda por muito tempo. Porque o sincronismo, muitas vezes, ele é extraído desse próprio sinal que vem chegando a cada múltiplo inteiro do tempo de símbolo. Então, existem alguns artifícios de pegar o clock, né, o relógio, para o receptor bater ali, a partir do próprio sinal. Para isso, tem que ter nível de tensão ali. Tá? Se você passa por um longo tempo com aquela linha muda, pode ser que quando voltar a ter símbolos que têm nível de tensão na linha, o receptor leve um tempo para retomar sincronismo. Nessa que ele leva um tempo, ele pode ter perdido ali algumas informações, alguns símbolos. Então, desse problema, o código polar não sofre. Por quê? Porque tanto o AK mais um como menos um significa que eu estou jogando pulso na linha. Ora com a polaridade para cima, ora para baixo. Não tem nenhum instante em que a linha está muda. Isso é interessante para sincronismo. Essa questão vai ser atacada quando a gente chegar aqui, ó, nesse HDB3 aqui. Ele é um tipo de código para atacar essa questão de longas sequências em que a linha está muda. Tá? A gente vai ver isso daí. E se a gente fizer um tratamento desse sinal aí, eu consigo extrair o relógio, o clock, esse assunto que eu acabei de falar. Tá? Ele não carrega de maneira intrínseca, a gente vai ver uma outra sinalização que já carrega esse clock e que a extração é muito simplificada, mas o polar, embora não carregue intrinsecamente, um certo processamento em cima dele permite a gente extrair o clock. Isso é uma coisa legal. Então vamos para um outro caso. Primeiro exemplo de hoje, vamos para a sinalização on-off, ou liga-desliga. A gente tem dois tipos de AK, ou ele está em 1 ou ele está em 0. Esse daqui é um caso que ele tem ali determinados instantes de tempo em que a linha está muda. O 0 ele representa como nada mesmo, ausência de sinal. Então, dois valores de AK está definido o nosso código. Tá? Bit 1 ele vai estar para cima, bit 0 ele vai estar sem nada. O que a gente tem que calcular? Lembrando da aula passada, temos que calcular os R's. Né? A gente começa pelo R0. Quais são as combinações possíveis para eu ter um AK ao quadrado? O R0 é somatório de AK ao quadrado. Né? Um fator multiplicativo lá de 1 sobre n. Eu posso ter 1 e 1, né? E o produto é 1, ou ser 0. Se o AK for 0, é 0 vezes 0 que vai dar 0. E como a gente está sempre trabalhando com equiprobabilidade, então a ocorrência de 1 vezes 1 vai ser igual à ocorrência de 0 vezes 0. Então, já dá para a gente ver que eu vou ter metade das ocorrências, que é n sobre 2, n é a quantidade de ocorrências no intervalo de observação t grande, quantidade de pulsos que tem ali. Metade deles eu vou ter o 1 vezes 1. Na outra metade eu vou ter 0 vezes 0. De maneira que esse colchete aqui dá n sobre 2 e vai multiplicar 1 sobre n, então isso aí vai dar meio. Então, R0 é meio. Tá? Vamos ver agora quem é R1. A gente vai entrar numa situação aqui diferente do caso lá da aula passada. R1, então no somatório vai ser somatório de produtos de AK vezes AK mais 1. É o pulso correlacionando com o primeiro vizinho dele. Então pode ser um 0 com um 0, um 0 com um 1 com 0, 1 com 1. E os produtos vão ser dessa maneira aqui, ó, 0, 0, 0. Só isso aqui que vai dar diferente de 0. E cada um desses aqui com a mesma probabilidade de acontecer entre si. Ou seja,
3/4 das vezes vai dar 0. 1/4 das vezes vai dar 1, em média. Então, 3n sobre 4 vai dar 0 e n sobre 4 vai dar 1. Esse colchete aqui vai dar n sobre 4 vezes 1 sobre n, vai dar 1/4. Tá? Fiz isso, eu falei R1, né? Mas olha, para R2, R3, R4, é isso aqui, são essas possibilidades que eu vou ter, esses resultados que eu vou ter. De maneira que isso vale para qualquer R diferente de 0. Ou seja, diferente daquele caso anterior, que ficou super simples, o caso da aula passada, a gente só tinha R0, todos os outros R's eles eram 0. Aqui não, eu tenho valor diferente de 0 para todos os R's. Né? Então vamos lá fazer a nossa conta. E aí eu vou pegar para a gente relembrar agora quem era a expressão da forma adequada para a gente usar. Tá? Vamos lá. A gente, lá na aula passada, a gente chegou à dedução dessa expressão aqui, e foi dessa que a gente partiu para essa outra aqui, que é a que eu apresentei hoje no resuminho no início da aula. Tá? Para esse caso aqui que a gente vai fazer agora, vai ser mais interessante usar a primeira, e a gente vai já já entender por quê. Então vamos lá, ó. A gente está com essa primeira aqui, vamos ver os R's que a gente tem. Então, a gente tem R0 que é meio e qualquer outro R é 1/4. Tá? Então, quando ele é meio, né, o R0, essa exponencial vai ser 1, R0 é meio, vem aqui para fora esse meio. Para todos os outros casos, eu tenho 1/4. Tá? Vou trocar esse R aqui por 1/4, um somatório aqui que tem todos os valores de n, menos o n igual a 0, que é meio, e eu já resolvi, já botei ele aqui para fora. Então vamos ver isso, como fica? Olha lá, 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre TB da expressão, tá? Mais, então isso aqui é do R0, mais o que? Todo o restante são os outros Rn, menos o 0, que é 1 sobre 4, então, ó, tá ele aqui, 1 sobre 4 vezes 1 sobre TB, e o somatório da exponencial complexa. Está lá a nossa expressão. Tá? Formato ruim para a gente compreender e fazer o plot dela. Então, isso aqui é um número complexo. Tá? Aí a gente vai lançar mão de um artifício, uma igualdade, que a gente conta essa igualdade lá no latim. Inclusive, ele faz até o desenvolvimento dela, que a gente não precisa ver aqui. Mas o que é muito interessante aqui? O latim tem lá uma expressão em que eu posso substituir esse somatório por uma coisa mais palpável para a gente trabalhar. Tá? Só que tem um problema. O somatório precisa incluir o n igual a zero. É um somatório de menos infinito a mais infinito. Não é desse jeito. Tem que incluir o zero. Tem como resolver? Tem, por uma coisa bem elegante que a gente vai fazer de matemática. E simples, bastante simples. O que daria essa parcela caso eu pudesse usar o n igual a zero aqui? Bom, n igual a zero, se eu pudesse colocar aqui no somatório, o n igual a zero ia dar 1 aqui. Tá? Então, essa parcela daria 1 sobre 4 TB. Ou seja, e se eu arrumar um jeito de colocar 1 sobre 4 TB aqui dentro desse somatório, ele passaria a valer, então, também para n igual a zero. Né? Aí eu olho para cá, 1 sobre 2 TB. 1 sobre 2 TB eu posso escrever de que maneira? 1 sobre 4 TB mais 1 sobre 4 TB. Não posso? E um desses 1 sobre 4 TB eu levo aqui para dentro desse somatório, faço ele aparecer ali dentro, ao invés de estar aparecendo do lado de fora. Não alterei a soma total. Né? E aí, automaticamente, esse somatório está incluindo também n igual a zero. Posso usar a expressão lá do latim. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Então, repara que vai aparecer na próxima linha 1 sobre 4 TB. Tá? Aqui continuou do mesmo jeito, só que agora o n igual a zero também está presente aqui. Tem 1 sobre 4 TB ali dentro. Certo? Não alterei o somatório, criei a expressão do jeito que eu preciso, que a gente vai usar aqui. Ó.
Está lá aquele somatório, e essa igualdade está lá no latim. A gente vai trocar aquele somatório por essa coisa aqui. Trabalhar com essas deltas vai ser bem mais interessante do que trabalhar com a exponencial complexa. Tá? Então vamos trabalhar com isso. Aqui foi meramente carregar esta coisa aqui lá onde está o somatório. Não tinha 1 sobre 4tb multiplicando o somatório, isso virou agora tb quadrado aqui. Pronto, é isso daqui que a gente tem. Lembra que a gente está trabalhando com Sx, preciso converter isso em Sy, multiplicando pelo módulo quadrado de P grande F. Está lá. Tá? E aqui, além de fazer esse produto, eu botei 1 sobre 4tb em evidência. Então, aparece um aqui e 1 sobre tb aqui. Ok? E, finalmente, a gente tem que substituir, né? Lembra que a gente estava usando o pulso retangular de meia duração. Então, quando eu pego, que a gente já fez, já mostrou a dedução lá na aula passada. Estou meramente fazendo a substituição aqui, onde tem módulo quadrado PF, eu já joguei. Dava uma sinc que a gente eleva ao quadrado, tem lá na aula passada. Então está aqui, ó, virou esta coisa que multiplica o colchete. O colchete é exatamente o de cima. Para pulsos do tipo quadrado RZ, pulsos de meia duração, retangular, melhor dizendo. Então é esta coisa aqui e vamos plotar isso. Reparem, a gente tem dois elementos aqui. Olha, eu tenho uma sinc quadrada, muito similar ao do polar que a gente fez na aula passada. Apenas com uma amplitude que é 4 vezes menor. Tá? Lá era TB sobre 4. Ok. Só que eu tenho também, encaixado na forma dessa sinc, tá? Modulada aí por essa sinc, ponderada, melhor dizendo, por essa sinc, eu terei deltas. Deltas espaçadas de múltiplos inteiros de 1 sobre TB. Múltiplos inteiros de RB. Taxa de símbolo, taxa dos pulsos. Tá? Então é isso, ela tem aquela cara da sinc quadrada, muito parecido com o polar, só que ela tem essas deltas aqui, essas raias aí, essas energias aqui encaixadas dentro dela. Tem até um zoom aqui que o Lati deu para mostrar que, embora seja pequenininho aqui, mas tem lá a delta dele. E elas vão até infinito. Tá? Então vamos dar uma analisada nisso. Tá? Primeira coisa, eu quero dar uma analisada, não é nem nessa PSD, não. Uma análise ainda voltada lá para o domínio do tempo. Uma coisa que eu falei na aula anterior, a gente já conversou sobre isso, que é o desempenho dessa codificação quanto à probabilidade de erro, comparando ela, que é o on-off, com a polar. E a polar a gente fez em sala de aula. É aquela que é o melhor caso, que eu disse ainda há pouco, eu tenho um limiar e eu tenho mais A e menos A. É muito interessante quanto à probabilidade de erro. E agora, concordamos que para eu ter a mesma probabilidade de erro do polar, eu precisaria agora dobrar a amplitude? Porque se eu uso o mesmo mais A do polar, agora eu estou entre mais A e zero. Onde é que é o limiar de decisão? Em mais A sobre 2. Eu tenho A sobre 2 para cima, A sobre 2 para baixo. Piorei o desempenho em relação ao polar, que eu tinha A para cima e A para baixo, o dobro de amplitude. Se eu quiser fazer um on-off e ter o mesmo desempenho de probabilidade de erro em cima de um canal AWGN que tem o polar, eu dobro. Eu faço 0 ou 2A. Porque aí o meu nível de decisão vai estar em A, eu tenho A para baixo e A para cima. A mesma coisa que o polar, A para baixo e A para cima. Vão ter exatamente o mesmo desempenho. Mas olha que coisa ruim, estou precisando dobrar esse uso de amplitude, dobrar a energia. Toda vez que acontece um pulso que é aquele símbolo que significa que eu estou jogando energia na linha, é de uma amplitude 2A ao invés de A. Tá? Então, olha, vamos dar uma analisada nesse caso em que eu construí um on-off com a mesma probabilidade de erro que o polar. Então, a gente está dobrando a amplitude.
tá? É esse caso que a gente vai analisar. Se eu dobrei a amplitude, você já sabe, energia se relaciona com amplitude por meio de um quadrado. Então, quando eu estou colocando o pulso na linha, eu estou usando 4 vezes a energia que eu usaria lá no polar. O E é a energia de cada pulso do polar. Estou usando 4E. E aí a continha que vai aparecer aqui é o seguinte: estou usando então 4 vezes a energia. Pensem aí qual seria o meu uso de potência, então. Potência, energia sobre o tempo. Estou usando 4 vezes a energia. Qual seria o uso de potência? Num impulso, tá? No primeiro momento, uma resposta rápida assim, multipliquei por 4, a potência só eu dividi por unidade de tempo, quadruplicou potência também. E aí está errado, está muito errado, né? Por que está errado eu chegar a essa conclusão direta de que a potência também foi quadruplicada? Porque eu estou esquecendo do seguinte: eu vou usar 4 vezes a energia quando houver um pulso na linha, quando eu estiver jogando aquele símbolo que é representado por um pulso. Mas metade das vezes, no on-off, o meu símbolo será representado por o quê? Por nada. O símbolo será zero. E zero no on-off é ausência de sinal na linha. Não estou gastando energia nenhuma. Isso é interessante. Então, como é que a gente faz esse cálculo conveniente de potência? Olhando só para o parênteses. O 4E, ele aparece metade das ocorrências, em média. A outra metade aparece zero. Isso é energia, então. Potência, a unidade de tempo em que eu estou calculando. Tem um acontecimento, né, de 4E ou um acontecimento de zero. Qual é essa unidade de tempo em que acontece ou 4E ou zero? É a unidade do símbolo. Tá? Então, 1 sobre o tempo de símbolo. Então, pronto, dessa continha vai dar 2E sobre TB. Então, o uso de potência é o dobro, não é o quádruplo do da polar. É pior, mas a coisa não é tão feia assim. Não é 4 vezes, é 2 vezes. Tá? Então, cuidado nessa transferência de cálculo entre energia e potência. Então, fizemos essa análise de potência aí. Vamos fazer uma outra análise para entender melhor o significado dessas deltas. Aqui está o meu on-off, uma sequência qualquer aqui de uns e zeros. Amplitude mais A. Tá? Voltei ao caso aí do mais A. Repara se esse sinal ele não pode ser representado pela soma de dois outros. Um polar com amplitude A sobre 2 ou menos A sobre 2, mas ele é polar, tá? Representando aquela mesma sequência. Somado com o clock. O clock é isso daqui com amplitude A sobre 2. Façam essa soma, o clock com esse sinal polar, e reparem que a gente vai obter exatamente isso daqui. E o que significa isso? Bom, significa que a informação está sendo carregada como se fosse nisso daqui, mas probabilidade de erro está degradada em relação a isso daqui. Olha lá. Eu usar esse daqui com A é como se eu estivesse trabalhando com este cara aqui com A sobre 2, não é? É. Né? Então, essa análise está presente aqui. Aquela conclusão que a gente chegou sobre probabilidade de erro está presente aqui. Só que ele está agregando um clock. Quem é que está carregando esse clock? Essa energia presente nessas raias aqui. Isso aí está fazendo uma marcação lá para o receptor, olha, é aqui o sincronismo. Tá? É aqui instantes de você bater, instantes de amostrar. Tá? Está entregando sincronismo para ele. É o sinal de informação, código, tá? Onde está a tua informação, que está aqui, levando também clock para o receptor. Isso é uma característica muito interessante do on-off. Muito facilmente, uma operação muito simples lá no receptor, ele extrai esse clock aí. Tá? Isso é bem interessante mesmo. Então, isso é uma análise importante que a gente faz em cima do código on-off. Quanta coisa interessante em cima de uma codificação muito simples de se fazer. Tá?
Outra coisa interessante que a gente concluiu sobre ela, né? Não necessariamente são vantagens. Tá? Então tá lá. Desvantagens. Para uma mesma potência, menos imune a erros que o sinal polar. Fizemos essa análise. Tá? Não é transparente. Desvantagem em relação ao polar. Sequências longas de zero podem ocasionar problemas de sincronismo. Aquela extração do relógio se perde, tá? Possivelmente. Todas as desvantagens do polar estão presentes também no on-off. Todas elas. Lembra da questão da ocupação de banda? Aqui também ocupa aquele mesmo exagero de banda. Agora, a vantagem, permite extrair o clock intrinsecamente, a menos dessas longas sequências de zero, que serão um problema. De resto, permite extração de clock de uma maneira muito interessante. E uma vantagem aí, que a gente poderia dizer, é a simplicidade dele. É o código certamente mais simples de implementar. Você tem um reloginho ali batendo, hora você deixa passar, hora não deixa passar. Né? Quando for zero, não passa nada, tem linha muda. Quando for um, você deixa passar. É muito simples de fazer isso. Então a gente pode ir para uma próxima, muito interessante, que é a bipolar, tá? Que introduz para a gente um assunto que a gente vai continuar aqui no HDB3. Ele é um tipo de bipolar também. Tá? Ele é uma especificidade entre os bipolares. Então, o bipolar, também chamado de AMI, que é de alternância da marcação, né, de inversão de marcação de maneira alternada. Tá? Olha os tipos de AK que ele tem. Pode ser mais um, menos um ou zero. Tá? O que pode de início fazer a gente pensar, mas então ele não é binário, ele não tem só zeros e uns, ele é binário sim. Ele é um sistema de comunicação que vai transmitir zeros e uns, ele é binário. Tá? Agora, cada símbolo vai transmitir ou 0 ou 1, correto? Por isso que ele é binário. Tá? O que acontece é o seguinte, a gente definiu de uma maneira que aquele símbolo que está carregando o bit 1, ora ele vai ser um símbolo com polaridade para cima, o próximo bit 1 que for transmitido, ele vai inverter essa polaridade. O seguinte, não importa quantos zeros tenha havido no meio do caminho. O próximo 1 vai inverter de novo. Uns consecutivos terão polaridade da forma de onda invertida. Por isso que eu tenho um AK que ora ele é 1, ora ele é menos 1. Mas está representando aquele mesmo bit 1. Ok? Ele é binário. Mas com três tipos de eventos no código, o evento é símbolo. Três tipos de símbolos distintos. Olha aquela questão de usar a nomenclatura correta. Ok? Então, três símbolos distintos para escrever um sistema que ele é binário. Problema nenhum nisso. Tá? Todos os bipolar serão dessa maneira. Ele permanece com aquele problema das longas sequências de zero, ele possivelmente ter uma perda de sincronismo. Mesmo problema do on-off. Agora, qual é uma questão interessante que ele resolve? E que está presente no bipolar, está presente no on-off? Questão do nível DC. Essa inversão obrigatória que ele está fazendo entre uns consecutivos faz com que ao longo de um certo intervalo de tempo você tenha exatamente a mesma quantidade de pulsos para cima e pulsos para baixo, ou seja, não tem bias, não tem tendência, tá? Vai ter nível DC igual a zero. O zero já é representado por zero mesmo. Tá? Então, esse é o grande lance, é o grande ponto do bipolar, tá? Um dos maiores, essa questão de não ter nível DC. Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos calcular R0. Vamos ver de quantas formas a gente pode ter AK ao quadrado. Eu posso ter a ocorrência de 1, né? Quais são as formas de acontecer? Pode ser, ó, o AK lá, pode ser 1 vezes 1, tá? É ele com ele mesmo. 1 vezes 1, ou pode ser menos 1 vezes menos 1.
Nos dois casos vai dar 1. Na ocorrência de zero, é 0 vezes 0. De quantas maneiras está acontecendo isso daqui e isso daqui? Ou até melhor dizendo, ao longo de N pulsos, tá? Em média, vai acontecer quantas vezes a ocorrência disso ou a ocorrência disso? Aqui acontece, às vezes, um erro, tá? Um erro de interpretação daquela questão dos símbolos que eu acabei de dizer. Há quem interprete erroneamente, eu já vi esse tipo de erro acontecer em exercício, tá? Dizer o seguinte: ora, isso daqui teria mais formas de acontecer, uma maior probabilidade de acontecer porque ele pode estar acontecendo para esses dois valores distintos aqui de AK. Pode ser ou 1 vezes 1 ou menos 1 vezes menos 1, enquanto que o zero só tem uma forma de acontecer, que é 0 vezes 0. Aí há quem pense que há uma maior probabilidade, então, de ocorrência disso do que disso, que está errado. Está errado. Ocorrências de uns e zeros são equiprováveis, as nossas probabilidades a priori elas são meio, meio, tá? E o 1, ele vai acontecer na linha, portanto, com a mesma chance de acontecer o zero. A única coisa, eu vou repetir isso, tá? Para ser bastante enfático, a única coisa é que uma hora ele vai acontecer como sendo mais 1, outra hora que ele acontecer, ele vai estar representado como menos 1. Mas isso não está aumentando a quantidade de ocorrências do bit 1, da informação elementar 1. É só a maneira como eu estou representando ela. Tá? Então é meio de ocorrência para cá, n sobre 2 para cá e n sobre 2 para cá também. Tá? Aqui foi até colocado de uma forma elegante, até para ficar claro. Como é que pode acontecer esse 1 aqui? Ou ele é mais 1 ao quadrado, ou ele é menos 1 ao quadrado, mas não importa. A junção de todas essas ocorrências vai ser metade das vezes, em média, porque a outra metade é o zero. Tá? Sistema de probabilidades a priori equiprováveis, certo? Então essa coisa vai dar meio. R0 é meio. Vamos ver R1. Olha como é R1. É interessante, a gente vai ter um caso aqui diferente de todos os outros. Então é AK vezes AK mais 1. Então, de novo, nossas 4 possibilidades, sempre desse jeito. Olha como é fácil resolver, calcular os R's. Tá? 0 vezes 0, 0 vezes 1, 1 vezes 0. Agora, quem é 1 vezes 1 que aconteceu logo depois dele? Com certeza dá menos 1, porque é a ocorrência de dois 1s consecutivos. Tem que ter inversão entre eles. Então, ou esse foi mais 1 e esse menos 1, ou o contrário. Nos dois casos, o produto dá menos 1. Então, está calculando o primeiro R negativo nosso. Tá? Então, 3 quartos das vezes dá 0, 1 quarto das vezes dá menos 1. Então, 3 quartos de n é 0. E 1 quarto de n vai dar menos 1. Essa coisa dá menos 1 quarto. Como é que seria para R2? Será que R1 já descreve todos os R's sucessivamente? Como foi lá no on-off? Não. Vale muito a pena a gente escrever um R2 aqui para a gente ver como é que fica. Como é que é R2? Somatório em K de AK vezes AK mais 2. Então é um pulso relacionando com quem? Ele pula o próximo e vai fazer lá com o segundo. Tá? Então a gente vai reescrever isso daqui para quantos bits? Vamos escrever para 3, que vai dar 8 combinações possíveis. E eu estou interessado em fazer o produto dessa ponta aqui com a outra ponta. Né? Esse que eu botei em cinza aqui é só para facilitar a gente escrever as 8 combinações, tá certo? Mas ele não entra na conta. Então, AK vezes AK mais 2, 0. Aqui dá 0, 0, 0, 0. Aqui dá o quê? Aqui é a ocorrência de 1 vezes a próxima ocorrência de 1, porque no meio era 0. Então, teve alternância de polaridade, é menos 1. É o mesmo caso disso aqui. 1 e logo depois teve 1. 1 e logo depois teve 1 também. Alternância. Aqui dá 0 de novo, e esse caso aqui, ó, muito interessante.
eu tenho um 1, aí aconteceu um outro 1, aí vem depois o outro 1 que é de interesse no meu cálculo. Positivo, inverteu, positivo de novo. Então, negativo, inverteu, negativo de novo. Esse produto entre as duas pontas vai dar 1. Então, olha o que a gente tem no somatório de AK vezes AK mais 1. A maioria é zero e tem vão se anular esses dois aqui. Ó. 6 oitavos dá zero, 1 oitavo é menos 1, 1 oitavo é 1, vai dar zero esse colchete aí. Precisamos fazer para R3, R4, R5 e por aí vai? Não. Vocês conseguirão perceber, numa análise até relativamente rápida, que esse padrão aqui se repete. Uma grande maioria de zeros e menos 1 e mais 1 se anulando 2 a 2. Isso sempre vai acontecer daqui para frente. Quem não se convenceu, faz do R3, que ainda dá para fazer na mão. Sempre vai acontecer isso. Esse colchete vai ser zero. Então a gente só tem R diferente de zero até 1. Eu tenho R0 meio, R1 menos 1 quarto. Então é isso daí. Agora vamos usar aquela outra expressão. Vamos trazer para ela, vai ficar mais interessante de ser usada. Vamos usar essa aqui, ó. A gente vinha usando essa na aula de hoje. Vamos usar essa daqui, tá? Então, olha como ela é. Eu tenho esse multiplicador, tá? Tenho R0 separado aqui, duas vezes esse somatório, que é só da parte positiva de n, e os Rn's aparecem aqui multiplicando esse cosseno. Vamos olhar como é que é a situação aqui. Eu tenho, relembrando, R0 é meio e o outro é menos 1 quarto, R1. Aí eu volto aqui, então eu tenho meio aqui. Tá? E o outro é o R1, que quando eu jogo ele aqui é menos 1 quarto, que vai ficar então menos 1 sobre 2. Então eu tenho meio e aqui menos 1 sobre 2. Eu posso colocar meio em evidência, que vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 1. E vai aparecer o cosseno de n igual a 1, né? Cosseno de 2πftb. Vamos ver se é isso. Então aparece um meio aqui do lado de fora, aparece um 1 aqui dentro e um menos 1 multiplicando o cosseno de 2πftb. É isso que a gente tem. Isso aqui, por identidade trigonométrica, 1 menos o cosseno do argumento é 1 meio do seno ao quadrado de metade do argumento. Então, na verdade, desculpem, é duas vezes. Duas vezes o seno ao quadrado de metade do argumento. Duas vezes, né? Então, seno ao quadrado do argumento sobre 2, então ficou assim. O 2 vai cortar com esse 2 aqui. Tá lá. Tá? Então, aqui foi meramente identidade trigonométrica. Tá na hora da gente fazer a substituição aqui. Tá lá. Então, olha, essa é diferente dos outros, tem uma sinc quadrada que multiplica um seno ao quadrado. Tá? Vai gerar isso aqui. Olhem só para o tracejado, o HDB3 é uma coisa que a gente ainda vai ver. Então, é essa forma aqui, que é o bipolar. Conclusões muito importantes, ele é o mais diferente de todos até aqui, ele é bem diferente do polar e do on-off. Não tem nível DC, como era esperado. Nível de energia baixo nas baixas frequências. Ele vai subindo aqui com relativa suavidade. Isso é bom também. Tá? Ocupação de banda. RB. Não é aquele 2RB do polar e do on-off. Também está interessante quanto à ocupação de banda. Não é o mínimo de Nyquist, tá? Mas ele tem uma ocupação de banda considerada razoável. Tá? E olha que a gente está usando aquele PF que é de um pulso RZ, de um pulso estreito, de metade da duração de pulso, de símbolo. Né? Então ele é um código interessante. Tá?
Relembrando desse interesse de se construir códigos que não apresentem nível DC. A gente viu o caso lá daquele exemplo da aula passada, o par trançado, um canal que não se dá bem com nível DC. Pode-se dizer que ele não transmite nível DC. Lembra daquela perda de inserção? Ela era uma assíntota, indo para infinito, em zero. Então ela mata as frequências, mata a energia que está em frequência igual a zero, que está em nível DC. Tá? Então isso é ruim. Agora, tem sistemas, imagina uma cadeia do teu sistema de comunicação, e pode ser que existam alguns elementos ali, por onde aquele código tem que passar, e que tem alguns dispositivos de acoplamento feito em nível AC, tá, em corrente alternada, e que, para funcionar aquele acoplamento, você precisa de quê? De variabilidade. Tá? São acoplamentos, muitas vezes acoplamentos magnéticos. Tá? Lembra aí da ideia do transformador, tá? Primário com secundário se acoplando de maneira magnética, por fluxo variável de campo magnético. Assim que funciona o transformador, classicamente. Tá? E por que funciona? Porque a gente sabe que essa variabilidade, tá, temporal que produz aquele fluxo ali, senão não vai ter aquela variação de fluxo. Tá? Então imagina o teu código precisando passar por dispositivos que possuem esse tipo de acoplamento. Esses dispositivos, naturalmente, desbloqueiam o nível DC. Porque o nível DC é a ausência de oscilação, e o dispositivo precisa de oscilação para funcionar. Né? Então, e aí você está com um código em que grande parte da tua energia está em nível DC e vai passar por um dispositivo que bloqueia aquilo. Ou seja, você está bloqueando grande parte da energia da tua informação. Não vai funcionar. Tá? Para quem não está visualizando nenhum sistema em que isso aconteça, eu vou dar aqui um exemplo. Existe um sistema chamado PLC, que é de Power Line Communication, que é você fazer comunicação pela linha de energia. Hoje em dia você compra nesses sites aí estrangeiros um modemzinho que ele é até com Wi-Fi junto e que você liga na tomada e liga a tua rede ali nele e ele está transmitindo comunicação de dados por uma faixa ali dentro da tua rede elétrica, uma faixa de frequência que dá para você encaixar a comunicação de dados, e você numa outra tomada, você pode resgatar aquela comunicação por meio de um outro dispositivo desse, ou seja, você mandou comunicação de dado pela rede elétrica. Tá? Isso existe já há algum tempo. Tá? Imagina se a tua rede você está comunicando ali de uma maneira que passa por algum dispositivo de acoplamento em nível AC, né, que para energia elétrica, ok, ela está ali em AC mesmo, tá? Mas se você está usando um código com muita energia em nível DC, que será bloqueado, né, aí você está mal. É o caso do polar, é o caso do on-off, não é o caso do bipolar, que tem, portanto, um comportamento muito interessante de PSD. Tá? Ainda assim ele tem desvantagem? Tem. Tá? Para uma mesma potência que eu use no polar, ele é menos imune a erro. Tá? Ele tem aquele mesmo problema de baixa imunidade a erro que o on-off. De novo, alguém poderia se enganar. Poxa, mas ele não tem nível mais A e nível menos A. Né? Não, mas a distinção que eu quero fazer no receptor é entre uns e zeros. E o 1 e o 0, tá? O 0 vai estar representado por ausência de energia. O 1, ou ele virá representado por um nível para cima, ou representado por um nível para baixo. Eu quero fazer a distinção de uma dessas duas ocorrências, depende da que chegou naquele momento, distinção entre ela e zero. Entre ela e zero tem só aquele espacinho ali de mais A. Tá? Então é aquele mesmo problema do on-off. Problema que o polar não tem. Então ele sofre daquele mesmo mal. Para ele ter um desempenho de probabilidade de erro igual ao polar, eu teria que dobrar as amplitudes que eu estou usando. Igual a gente fez aquele estudo ali no on-off. Então ele sofre disso. Não é transparente, ele sofre do problema da longa sequência de zero. Tá?
Vantagem grande, não tem nível DC. E isso independe do PF que a gente usa. Tá? Também ele tem banda essencial RB, ao invés de 2 RB. E também essa banda independe do fato dele ser RZ ou NRZ. Isso é muito interessante, muito mesmo. Sabe quem é que promove essas duas características? Tá? Esse nível DC aí, independente de PF, essa banda essencial RB, independente de ser RZ ou NRZ, que coloca essas duas características aí para a gente, é aquele seno quadrado ali. Vale a pena para quem quer se convencer fazer um plot, faz plot disso aí no seu software de preferência e coloca pulso RZ, pulso NRZ, tá? E vai vendo se vai variar alguma dessas características. E ele consegue detectar erros simples, como ele trabalha com inversão, se chegou um sucessivo sem inversão, ele sabe que tem erro ali. Tá? Ele pode até nem saber qual que está errado. Então ele não consegue corrigir, mas ele consegue saber que, olha, está acontecendo algum problema aí. Tá? Ele consegue detectar erros simples, erros de um em um. Ele não detecta rajadas de erro. E ele, embora não carregue o clock de maneira explícita, como o on-off faz, naqueles deltas, por meio de um tratamento de sinal eu consigo pegar o clock dele. Então aqui um resumo bem pequeno do que a gente viu, é mais para ficar aí para vocês. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho desse último ponto, que existem alguns códigos mais sofisticados, tá? Que buscam basicamente ocupar a banda de forma eficiente, bipolar, e os códigos HDB, que a gente vai ver em seguida, também fazem isso. Na verdade, eles são uma variante do bipolar. Tá? Nível DC nulo, o bipolar consegue, logo o HDB também, e o Manchester consegue isso também. Transparência, polar consegue. Tá? HDB, Manchester, conseguem esse nível de transparência. Agora é uma coisa interessante, tá? Reparem que o HDB consegue transparência, mas eu não coloquei o bipolar também. Né? Embora o HDB seja um tipo de bipolar, mas ele é um tipo diferenciado de bipolar, que a gente vai ver já já, em que um dos grandes objetivos é inserir essa transparência aí. Então ele é diferenciado. Tá? Identificar a ocorrência de erros simples, bipolar, já é intrínseco a ele, o HDB mantém isso. Tá? Então reparem que qual é, entre todos eles, aquele que está presente para todas essas coisas que são muito positivas. O HDB está em todas elas, é o único de todos esses que eu mencionei. HDB é um tipo de código muito interessante, não à toa ele virou padrão da União Internacional de Telecomunicações para vários sistemas de comunicação. Não é à toa, vocês veem HDB também em outras matérias no curso. Lá em sistemas de telecomunicações, para quem já fez, eu sei que isso é visto também, de tão importante que é. E vale a pena a gente ver aqui também, já que ele é assunto nosso, ele é um código de linha. Então vamos lá para o bipolar de maneira geral, que é um tipo de código que também leva o nome de AMI, conforme eu já tinha dito. Tá? O bipolar genérico ele tem essa forma aqui. Tá? Aqui eu coloquei alguns outros também. Ó. O split phase é o Manchester. O Manchester ele é um pouquinho diferente do bipolar, ele ocupa mais banda essencial, é uma desvantagem, mas ele também tem nível DC nulo, tem baixa energia em baixa frequência, isso aí é tudo muito bom. E o Polar é aquele que a PSD dele é muito ruim, né? Tem nível DC e ainda ocupa muita banda. Tá? De todos esses representados aqui, o bipolar, tá? Que é a AMI, é o mais interessante. Pouca banda essencial, não tem DC, bem interessante. Vamos agora introduzir quem seriam os códigos HDB, que, conforme já disse, são variantes do bipolar. Tá? É um bipolar mais interessante. Então, aquele problema lá de que longas sequências de zero
tá? Elas deveriam ser combatidas de alguma maneira, porque elas geram problemas de sincronismo no receptor. Tá? O que um código pode fazer? Ao detectar uma longa sequência de zero, tá? Ele está ali acumulando, é necessário que ele tenha ali uma capacidade de ir armazenando antes de passar adiante, e quando ele detecta que chegou uma quantidade de zero acima de determinado valor, que já foi definido pelo projetista como sendo um valor crítico, tá? Vai haver ali uma substituição, vai ser inserido de propósito, tá? Um pulso representando o bit 1. Vai ser jogada energia na linha representando um símbolo 1. Tá? É o que a gente chama de substituições. Tá? E aí surge a sinalização HDB, que é o bipolar de alta densidade. O que é alta densidade? Eu estou criando artificialmente novos bits 1. Ele está ficando mais denso em termos de presença de pulsos na linha, por isso que ele é de alta densidade. Tá? O mais importante é o HDB3, que virou padrão, mas o que é o HDB genérico? É o HDBN, em que é o seguinte, olha, quando a sequência de zeros consecutivos atinge n mais 1, a gente vai arrancar aquela sequência ali de n mais 1 e vai trocar por uma outra sequência, que vai conter essa substituição, esse aumento de densidade do código. Tá? Vai incluir também o bit 1. Vamos ver como é que a gente faria isso. O mais famoso ficou o HDB3, então ele vai fazer essa troca a cada ocorrência de 3 mais 1, 4 zeros. Tá? Fazer com menos do que isso exigiria uma alta carga de processamento, de ficar o tempo todo executando essa atividade, tá, de troca. Isso traria uma sobrecarga de processamento, um overhead na rede desnecessário. Ao passo que se a gente também usa um número muito maior, aí vou ter que esperar muitos zeros, já vou começar a ter problema no receptor antes de botar a solução. Então acaba que para os sistemas práticos se identificou, por meio até de experimentação, que o 3 é um número interessante, uma relação de compromisso boa. Agora um problema, tá? Até antes disso aqui. Os códigos bipolares, de forma geral, têm uma característica muito interessante, que é aquela alternância de uns e zeros, que fazem com que ele fique com o nível DC igual a zero. Ok? Agora eu estou propondo um novo código que vai inserir bit 1, tá? Para eliminar o problema da longa sequência de zero. Mas e se eu der o azar de que toda vez que eu tenho que inserir esse bit 1, ele está aparecendo sempre com uma determinada polaridade. Vocês concordam que é aleatório? Se é aleatório, eu posso muito bem, durante um certo intervalo de tempo, dar o azar em que aquele momento em que eu tenho que inserir essa substituição, ela, para respeitar lá aquelas inversões que tem que acontecer, ela está aparecendo para cima, e num outro momento ela vai aparecer para cima de novo, num outro é para cima de novo. Olha eu aí começando a criar um bias, começando a criar uma tendência e prejudicando uma característica fundamental de todos os códigos bipolar, que é aquela alternância para que o nível DC seja zero. Ou seja, para resolver uma questão, que é a longa sequência de zero, eu muito possivelmente estarei matando uma grande vantagem do bipolar. Não está legal isso. E que a gente define, então, toda vez que eu inserir essa substituição, eu vou precisar que a próxima seja invertida. Então, eu botei aqui esse primeiro bit inventado aí. O outro que eu precisar, eu tenho que inverter. Mas eu tinha acabado de dizer que não é garantido que o próximo vai ser uma inversão, respeitando a regra aí do MI. Pode ser que o próximo ia ter que aparecer para baixo também, né? Porque tem uns outros uns aqui, de maneira que eu vou fazendo as inversões sucessivas. Pode ser que na hora de eu ter que inventar um, ele seja inventado com a mesma do anterior que eu inventei. Como é que eu garanto que essas substituições sucessivas aí, elas vão estar invertidas? Na verdade, essas
violações sucessivas, conforme a gente vai já já entender. A gente só entende melhor olhando um exemplo. Esse é o jeito de entender o HDB3. Tá? Então, eu tenho aqui uma sequência binária aleatória. Repare que eu tenho instantes aqui de longas sequências de zero. Tá? Vamos ver o que a gente faz com isso daí. Tá? Então, eu vou incluir bit 1 falso, já sabemos disso. Vamos identificar as regiões onde o HDB3 tem que atuar. Então, são ocorrências de 4 zeros sucessivos. Eu tenho uma primeira aqui, marquei ela aqui, vamos entender ainda o que é essa coisa. Eu tenho mais uma ocorrência aqui de 4, ó, seguida por uma outra com 4 também. Tá? E depois mais esses dois aqui. Tá? Então, separei em duas ocorrências de 4. Tenho aqui no final mais uma ocorrência de 4. Tenho 4 momentos aqui em que a codificação HDB3 vai fazer o trabalho dela. Como é isso daí? Para eu inserir bits, tá? E o receptor saber que aquele bit ali foi inserido de propósito, ele não é da informação, ele precisa saber disso, porque ele vai precisar pegar aquilo ali e retornar ele para zero. Né? Porque isso daqui é só um artifício enquanto aquele código está no canal. O receptor vai ter que voltar isso tudo atrás aí para recuperar a informação original, é óbvio. Tá? Então é por isso que quando a gente coloca um bit, a gente coloca ele como uma violação. Violação ao quê? A regra do AMI, a regra do bipolar. Ele vai violar. Então quando encontra esse V aqui, quer dizer o seguinte, se esse último aqui estava para baixo, normalmente a próxima ocorrência seria para cima. Mas esse cara que eu vou inventar, que eu vou meter ele para baixo também. Porque aí o receptor vai saber, opa, chegar esses dois aí é uma violação. Tá? Então deixa eu botar, trocar ele por zero. Eu já sei que tem que trocar por zero, é uma violação. Tá? Ok, agora a ideia de que violações sucessivas, então tem uma aqui, eu tenho aqui, aqui e aqui. Violações sucessivas têm que inverter a polaridade para manter o nível DC. Tá? E aí, conforme eu já disse anteriormente, se o sinal é aleatório, a rigor, eu não tenho como garantir que elas vão se inverter. E aí aparece um outro artifício do HDB3. Essa inserção de bit 1, ela não acontece só aqui, não. De vez em quando, ela vai acontecer no início também da sequência. Olha como é que aconteceu aqui também. Não aconteceu nessa aqui, não aconteceu nessa outra aqui. Vamos entender por que às vezes acontece, por que às vezes não? Para quem já viu, em sistemas de telecomunicações é uma revisão. Olha aqui. Foi estipulado que a primeira ocorrência é para cima. Isso é definido no sistema. Então vai invertendo, invertendo, invertendo. Foi para baixo essa daqui, aí essa daqui, ó, violação. Para baixo também. Violando a regra, de propósito. Para garantir que eu não vou prejudicar o nível DC, violações sucessivas eu quero alternar. Olha o que está acontecendo. Está alternando, legal. Tá? Então, passado um certo tempo, olha lá, eu tive 2 violações para cima, 2 violações para baixo, não tenho geração de nível DC. Para conseguir isso, vamos continuar aqui. Violei. Né? Aí vem o próximo bit 1 da minha sequência mesmo de bits. Ele respeita a regra. Ele olhou aqui, estava para baixo, opa, aqui é para cima. Então ele vai respeitando a regra, vai embora. Aí terminou. Esse último aqui foi para baixo. Tá? Vamos supor que eu tivesse colocado aqui, igual foi aqui, ó, 000 violação. Vamos supor isso? Então tá lá. Esse último aqui foi para baixo. Não teria esse pulso aqui. Essa violação aqui seria para onde? Para baixo. Ela respeitaria esse cara aqui, porque ela está violando a regra. Então esse cara está para baixo, ela seria para baixo também. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, entre esses dois aqui.
Então, esse cara seria para baixo, não estaria bom, porque ele está tá repetindo a polaridade desse. Imagina, nesse intervalo eu já estou começando a esboçar a criação de um nível DC. Aí eu dou um azar e lá na frente acontece de novo de ser para baixo. Já tem 3 violações consecutivas para baixo. Vou começar a ter nível DC. O que a gente faz para resolver isso? Inventa um aqui também. Pronto, ó. Esse era para baixo. Só que esse um que eu inventei, ele não viola a regra, ele respeita a regra. Então esse era para baixo. Esse que eu acabei de inventar aqui é para cima. Esse daqui vai violar o anterior. Vai violar, vai ser para cima também. Está violando a regra. Né? Para cima. Pronto, inverteu em relação ao anterior. Daqui para o próximo, reparem que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Se eu não tivesse inventado esse cara aqui, eu ia ter um outro para cima aqui. Eu não quero isso. Eu invento esse daqui para cá. Tá? Para que esse seja para baixo, vamos embora. Nesse último aqui, não precisei. Então, o que está definindo se eu precisei botar uma substituição de um aqui, respeitando a regra, ou que eu não precisei botar? É a quantidade de uns que aconteceu entre uma ocorrência e outra ocorrência de 4 zeros consecutivos. O que aconteceu entre uma e outra, que é algo aleatório, é que vai definir se eu tenho que botar a substituição ou não. Tá? É só contar. Quantos uns aconteceram daqui para cá? Foi uma quantidade par de um. 1, 2, 3, 4. Daqui para cá não aconteceu nada, porque tem um grudado no outro. Sempre que acontecer zero, zero ocorrências de um entre uma ocorrência e outra da sequência de zeros. Tá? É o caso aqui. Ó. Entre uma ocorrência e outra ocorrência, não tem nada, porque elas estão uma colada na outra. Ou quando acontece entre uma ocorrência e a outra ocorrência uma quantidade par de uns, então par ou nada, eu preciso usar esse cara aqui. E quando acontece uma quantidade ímpar, eu não preciso. Vamos ver como é ímpar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é essa contagem que está sendo feita para a gente gerar essa codificação HDB3. É um trabalho de contagem, certo? O que o receptor tem que fazer? Qual é o trabalho dele para desfazer essa coisa toda e voltar a representação a ser isso daqui, né? Ele tem que tirar essas substituições, tanto as que são violação, como as que são não violação, mas é uma substituição. Tá? Bom, violação, ele repara aqui, né, que se é igual, ele já sabe que esse cara aqui, na verdade, ele é uma informação zero. Tá? Então, isso é tranquilo. E como é que ele troca a substituição aqui? Ele tem que contar quantos pulsos chegaram, né, o anterior e a violação. Aqui, ó. Se do anterior para a violação eu tive 3 marcações aqui, quer dizer que não tem nada a ser feito. Esse cara aqui está correto. Mas se entre o anterior e a violação tem a ocorrência de 2 zeros apenas, tá? É porque aqui foi uma coisa que foi uma substituição também. Isso aqui tem que virar zero também. Então, é um trabalho de contagem. Ele tem um contadorzinho ali que vai acumulando, depois ele zera até vem a próxima violação. Ele faz essa contagem de novo. Acabou a contagem e assim vai. Tá? Então, essa troca aí pela quantidade de zeros que tem entre um pulso e a violação. Tá? E a própria violação é fácil dele jogar fora e transformar ela em zero de novo, porque ela tem a cara de violação. Tá? Então é fácil o receptor retomar a informação original. Então isso é o HDB3, ele tem aqui essa PSD parecida com o bipolar, já que ele é uma variante do bipolar. Tá? A bipolar tradicional tem essa característica que mais interessante para as baixas frequências, é mais suave, mas o HDB compensa isso daí fortemente com essa questão de que ele resolve esse problema da perda de sincronismo com as grandes
sequências de zero. Ele transforma o bipolar usual, que não é transparente, ele transforma em transparente. Agora ele se tornou um código transparente, mantém o nível DC zero, mantém a ocupação de banda razoável, relativamente baixa, então ele é um código muito bom. Tá? Essa parte aqui a gente não vai detalhar, é mais aqui uma coisa que eu queria que vocês aí checassem. Se dá para a gente forçar, criar um código forçando que ele tenha nível DC zero. Tá? Dica para fazer isso. Vai ser uma forma de onda P de T, qualquer aí que você vai inventar. Coloca ela na integral de Fourier, para passar para a frequência. Tá? E você impõe que esse resultado aí tem que ser zero quando f for igual a zero. Ok? Façam isso e vê se dá para descobrir um P de t, que é o integrando lá de Fourier, junto com a exponencial, né? Se dá para bolar uma forma P de t que vai ter nível dc igual a zero. E vejam, quando vocês fizerem isso, tá? Você vai definir essa forma de onda geradora, P de t, com base na forma de onda geradora, defina um código binário, ou seja, defina valores de AK para serem multiplicados pela forma de onda geradora. Então, uma coisa é gerar a forma, tá? Outra é o código. Me diga se ele é transparente, esse código que você vai inventar, tá? Se você conseguir responder essas coisas, tá? E de antemão eu já digo que é possível isso. Vocês vão chegar num código, muito provavelmente, num dos que é mais usado nas redes Ethernet, as redes aí, redes locais que a gente usa aí o tempo todo. Tá? Façam isso. Dois links aqui de um site muito bom que é o Black Box, pode ser que muitos não conheçam, mas nos primórdios aí de redes, tá? Na era pré-internet, não tinha internet, existia o catálogo da Black Box. Era um catálogo enorme, né, que saía anualmente, que era de tudo quanto é produto para rede, para conectividade. Tá? Switch, roteador, hub, o que quer que seja, cabeamento, conector, tudo. Tá? Então era o grande catálogo da Black Box. Hoje em dia, talvez eles não emitam mais o catálogo impresso, não sei, mas eles botaram isso tudo no site deles. E uma coisa legal que a Black Box sempre teve, por isso que eu estou dando a dica para vocês, é que não era só um catálogo dos produtos deles. Eles mesclavam com um pouquinho de teoria sobre aquele assunto de uma maneira super compacta para você relembrar aquilo ali, inclusive te auxiliar até na compra. Tá? Então, esses links aqui, ó, tem um sobre o HDB3, tem o outro sobre a recomendação G703 da UIT, que é a recomendação que adota o HDB3 como padrão da União Internacional de Telecomunicações. Tudo de um jeito bem resumido, só com o que é elementar. Então, ele é um bom site para fazer revisão de alguns conceitos usados em redes de comunicações digitais. É bem interessante. Fica aí a dica para vocês. Finalmente, vamos olhar o último assunto dessa aula. Tá? A aula é um pouquinho mais longa. Mas esse último assunto ele é bem tranquilo. E a gente vai revisitá-lo na unidade 3, vai ter mais chance dele estar na cabeça, mas ele aparece na última lista de exercício da unidade 2. Tá? Então é importante que a gente veja ele aqui. Tá? Então, olha só. Não importa qual é o código que a gente resolva usar, se a gente está falando de um esquema binário, tá? Operando em banda base, que é o que a gente tem falado até então, eles têm uma coisa em comum. A cada intervalo de tempo em que eu estou colocando um símbolo na linha, a cada TB, tá? Ele está carregando um bit. É aquele pareamento que a gente fez. Um bit é a mesma coisa que um símbolo, mesma coisa que um pulso. A gente só está trabalhando com binário por enquanto. Então, relação pulso-símbolo é de 1 para 1. Tá? Bom, o que eu faço se eu quiser, naquele canal ali, naquele sistema de comunicação, aumentar a possibilidade dele transmitir essas unidades de informação, esses bits, por unidade de tempo, por segundo? Aumentar, então,
essa possibilidade aí de taxa de transmissão, de conseguir mandar mais bits por unidade de tempo. Que eu já posso colocar mais usuários operando ali simultaneamente, ou então para aqueles poucos usuários que eu estou atendendo, mas eu posso dar uma taxa para cada um deles maior, já vai permitir ele ver um streaming no celular, né? Quem sabe? Ou seja, aumentar o tráfego ali naquele canal. Como é que eu faço isso? A maneira clássica, tá? Se eu continuo com esse esquema de que um símbolo está carregando um bit a cada intervalo de sinalização, eu vou ter que diminuir esse intervalo. Concordamos que seria a única maneira nessa minha proposta aí? Se eu diminuo o tempo de que cada símbolo está ocupando, por unidade de tempo vão caber mais símbolos. Então, aumentei a taxa de transmissão. Tem um limite para diminuir esse TB? Tem. Né? Qual é o efeito colateral? A gente já sabe. Pegando o exemplo da SYNC aqui, tá? Mas valeria para qualquer um fator de roll-off lá da nossa forma de onda. Diminuir TB, tá? Significa o quê? Significa aumentar essa ocupação de banda. RB é 1 sobre TB. Tá? Diminuir TB, eu estou aumentando RB, estou aumentando isso daqui. Preciso de mais banda. Tá? Isso é problema. Tá? Vou diminuir ele aqui no tempo, esse lóbulo vai ficar mais estreitinho, mas a banda eu vou ocupar mais. Outra coisa, bits extremamente estreitos, isso pode ser problemático lá no receptor, que está batendo ali certinho em cima de cada bit, qualquer escorregamento ali, você já está muito perto do outro bit, isso também pode ser problemático, bits excessivamente sendo representados, né, por pulsos excessivamente estreitos, é problemático. E aí, como é que a gente aumenta então a taxa de transmissão quando a gente chega nesse limite mínimo aí de TB? Se a gente não tivesse bolado uma outra maneira, eu posso garantir que já há muitos e muitos anos a gente já estaria travado em taxa de transmissão. Eu teria chegado num topo do qual a gente não conseguiria passar. E vocês sabem muito bem que isso não é verdade. A gente vem ano após ano aumentando aí as taxas de transmissão, inclusive nos sistemas sem fio. Tá? Algumas soluções a gente deu. A gente vai ver uma delas aqui, que é a tal da transmissão M-área. Vamos colocar mais do que um bit naquele tempo ocupado pelo símbolo, onde antes eu estava colocando só um bit. Só que agora eu vou precisar ter mais do que dois símbolos para tomar a decisão. Aquela ideia que eu falei, né? Se é um bit por símbolo, né, eu tenho lá um símbolo para cima, um para baixo, resolveu. Se agora são dois bits num símbolo, um para cima e um para baixo não resolve. Porque o para cima vai dizer que é a sequência 00. Para baixo é a sequência 01. Preciso de mais dois, para 10 e para 11. Certo? Então, nesse meu exemplo aí, eu precisaria de 4 símbolos. Tá? Se a gente dispuser de m possíveis símbolos, tá? Quantos bits cada símbolo consegue carregar? Aquela nossa conta já que a gente sabe. Log na base 2 de m. Tá? Bits por símbolo. Então, claramente, eu consigo aumentar a taxa de transmissão de bits. Né? Olha lá. E aí a gente agora começa a se habituar a falar, ao invés de TB, esse B estava muito relacionado a bit, né? É válido quando o símbolo está carregando só um bit, mas vamos usar agora uma nomenclatura que é muito mais adequada. Tá? A gente só não está usando desde o início por uma questão didática, porque é aqui que a gente está estressando mais, entendendo melhor essa questão do símbolo versus bit. Tá? Então, uma nomenclatura melhor é o tempo de símbolo, ou de sinalização, que tem tudo a ver com símbolo. Tá? E se ali dentro estiver carregando só um bit, tudo bem, TS é a mesma coisa que TB, tudo bem. Tá? Mas TS continua sendo uma nomenclatura válida para qualquer quantidade de bits que eu transmita dentro do símbolo. Então a gente se habitua a chamar de TS, o tempo de símbolo. Tá? Então, olha, se antes naquele tempo eu mandava um só bit, eu tinha lá uma certa taxa. Agora, nesse mesmo tempo, tá, eu estou mandando dois. Como é que eu fiz isso? Eu estou fazendo um esquema PAM, em que cada símbolo está sendo representado por variação de amplitude. Então, eu inventei esse daqui para carregar
esse, esse outro mais alto e esse outro aqui invertido. Criei 4 símbolos distintos. Estou pronto para fazer a minha transmissão ocupando aquele mesmo TS de antes. O que eu fiz agora? Se eu mantive o tamanho ocupado pelo símbolo, mas agora eu enfio 2 bits ao invés de 1, o que aconteceu com a taxa de bit? Dobrou. Tá? Estou mandando o dobro de bits agora por unidade de tempo. Dobrei, fazendo um simples esquema desse. Tá? Precisei inventar novas formas de onda. E aí a gente cria um conceito que é o de taxa de sinalização, que é taxa de símbolos por segundo. Extremamente importante e muitas vezes no sistema de comunicação a gente nem vai se referir a bit por segundo, a gente às vezes vai estar falando de símbolo por segundo, que leva um outro nome, baud. É o baud rate também, baud rate, melhor dizendo. Taxa de símbolo. Tá? Leva esse nome de baud aí. Tá? São os símbolos por segundo que estão carregando bits. Tá? Concordamos que sempre a taxa de símbolo por segundo vai ser menor ou no máximo igual à taxa de bit por segundo. Naquela situação que um símbolo é 1 bit, falar em taxa de bit ou em taxa de símbolo é a mesma coisa. Mas quando eu estou falando, por exemplo, desse caso aqui, desse exemplo, tá? Eu vou ter uma certa taxa de símbolo, que vai ser metade da taxa de bit. Certo? Então, taxa de sinalização, muito importante para a gente. Qual é a barreira? Tá? Antes disso, tenho vários modos de implementar um M-ário. O PAM foi só um exemplo. Tá? Preço a pagar no PAM. Se eu quiser usar um M muito elevado, muitos símbolos, vai ter uma hora que eu vou estar num nível de amplitude proibitivo. Vai me gerar um gasto de energia muito grande. Possivelmente estarei entrando numa região de não linearidade daquele canal, porque eu estou jogando uma tensão muito elevada. Tá? Se eu quiser garantir imunidade de ruído entre os vários símbolos, não é qualquer espaçamento pequenininho que eu posso dar entre eles. Né? Como é que eu vou distinguir, né, esse daqui desse outro aqui? Eu tenho um nível de decisão passando aqui no meio do caminho entre eles. Para que não fique muito coladinho um no outro, preciso fazer uma amplitude relativamente elevada. Se eu começo a aumentar esse M aí, rapidamente eu já atingi um nível de amplitude proibitivo. Aqui é um exemplo, olha, 16 símbolos, né, carregando então 4 bits cada um. Imagine inventar 16 símbolos para serem transmitidos num esquema PAM. Já é muito símbolo. Né? Tem que colocar 8 símbolos para cima, 8 para baixo. Imagina fazer um distanciamento entre eles, pensando em probabilidade de erro. Olhar por diagrama de olho, quando a gente está trabalhando com esquemas multi-bits, né, por símbolo, é do mesmo jeito. Então aqui é um caso quaternário. Né? Tem 4 possíveis símbolos, estou olhando eles aqui. Analisar no diagrama de olho é do mesmo jeito. Antes eram 2 símbolos, agora são 4 e por aí vai. Tá? Então eu vou ver aqui, são vários olhos aqui para eu ter que analisar. Tá? Então ele é o quaternário. Tá? Então esse M aqui é a quantidade de símbolos. Tá? Quando o M era igual a 2, que é o que a gente vem trabalhando esse tempo todo no curso, era o 2-ário, binário. Por isso que o sistema é binário, quando ele é de 1 bit só por símbolo. Tá? Esse daqui já seria o quaternário. Bom, se o M é muito grande, será que a gente poderia partir para uma outra coisa que não fosse o PAM? Ou seja, a gente pode variar algum outro parâmetro que não seja amplitude? Sim. As respostas são afirmativas. A gente vai ver um caso que é o QAM, que pode ser que alguns já tenham até vistos em princípios de telecomunicações, a gente vai ver aqui, tá? Que a gente varia algum outro elemento que não seja amplitude. E com isso a gente consegue ter M's bastante elevados. Tá?
E a gente consegue ter uns esquemas bem eficientes nessa questão de uso de amplitude versus ocupação de banda. A gente já fala disso desde a unidade 1, tá? Eficiente para satélite, né? Em que potência é uma coisa crítica, banda nem tanto. Ou então para linha telefônica, que é o contrário, banda costuma ser um pouco crítico, mas potência não é tão crítico assim. E aí a escolha de código, pensando no tipo de sistema, pensando também no tipo de canal, ela é fundamental. Então olha como é que o código ele se relaciona com todas as nossas decisões. Banda versus taxa versus potência, isso tudo aí vai entrar o código. Tá? E aí os dois últimos slides, para fazer uma distinção aqui de como é que esse assunto ele é tratado quando ele é apresentado pela primeira vez, tanto na nossa bibliografia Lati, como na bibliografia Reiki. Eles mostram pela primeira vez o assunto com uma abordagem meio diferente, esse assunto transmissão M-área. Tá? E aí, quem está lendo pelos dois, né, e não está tão atento, não se aprofundou muito, pode até imaginar que um deles está errado. Tá? Mas, na verdade, é evidente, os dois estão certos, estão falando da mesma coisa. A abordagem aqui é distinta. Vamos ver aqui como é que o Lati faz, que é do jeito que eu tinha mostrado ainda há pouco. Tá? Pega o mesmo tempo de símbolo e vai e coloca agora, faz caber 2 bits ali dentro. O que ele fez? Ele mudou aquela ocupação da forma de onda? Não, não mudou. Então ele não mudou a banda lá na frequência, não alterou a banda, mas aumentou a taxa de transmissão, sem mexer na banda. Tá? Esse tempo de sinalização era igual ao tempo de bit que ele já tinha. Tá? Esse TB é o TB anterior, né, antes dele ter feito esse esquema aqui. Pulsos que antes representavam um bit, agora com a mesma duração representam mais de 2 tipos de símbolos. Representam 4 aqui. Dobrei a taxa nesse meu exemplo, não mexi na banda. Como é que o Reiki apresenta o assunto de transmissão em área? Ele apresenta de um jeito diferente. Ele pega o que antes ocupava um tempo TB, ele agora chegou um bit, ele espera chegar o outro bit, chegou então 0 e 0. Aí ele vai lá numa tabelinha. 0, 0, qual é o símbolo que representa? Ah, é o símbolo menos 3. Aí ele joga um menos 3 na linha, só que ele joga com a duração do 0 mais a duração do outro 0. TB mais TB. Ele joga um pulso de duração 2 TB. Me digam se eu mexi na taxa de transmissão. Antes, um bit era enviado a cada TB. Agora, 2 bits são enviados a cada 2 TB. É a mesma coisa. Eu não mexi na taxa de transmissão de bit por segundo. Não aumentei a taxa. Aí alguém vai pensar, mas esse não era o objetivo da transmissão M-área? Não foi assim que eu introduzi o assunto? Foi assim que eu introduzi o assunto. Porque o aumento de taxa é um grande objetivo, né, que a gente vem perseguindo em telecomunicações. Mas não nos esqueçamos que existe um outro grande objetivo em telecomunicações: diminuir o uso de banda. Então, se eu já estou na minha taxa adequada, a taxa de transmissão que eu preciso, eu posso usar transmissão M-área para usar menos banda, mantendo aquela taxa. Por que eu estou usando menos banda aqui? Porque eu construí formas de onda mais largas no tempo. A banda diminuiu, a gente sabe disso. Então, aqui é para eu ter o meu objetivo de manter a taxa de transmissão de bit e diminuir a banda. Esse tempo aqui de símbolo, de sinalização, é maior do que aquele TB, né, que eu uso. Então, duas maneiras de falar do mesmo assunto, ok? Então, esse era o assunto, ficou essa aula um pouquinho mais esticada, a gente fecha o assunto da unidade 2, tá? Muita atenção a todos esses exemplos que a gente viu de cálculo de PSD. Atenção se compreendeu bem esse conceito de transmissão M-área, é um conceito relativamente simples, ok? Então, obrigado pela paciência de assistir mais essa aula e a gente se encontra ali no nosso encontro síncrono. Até mais, obrigado.